Tá gelado, gelado. Hoje gelou. Eles tiraram o fogão. Esse é o... Hoje é o sul, né? Voltou o sul. Tiraram o fogão, né, irmão? Acho que alguma coisa errada. Não, o fogão tá ali, só não tá o fogo, né? Nasceu de castigo hoje. Tinha que ter um chocolate quente, né, irmão? Seria pra compensar, né? Ai, Compensar. Já que o tema é Pentecoste, fogo, né? Porque a gente está dando. A gente está continuando dentro da nossa singularidade, da nossa pequenez de entendimento, para falar sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, mas relativando o Cristo, o Verbo encarnado. Nós somos muito pequenos para querer chegar numa total equação. Se fosse uma conta, a gente chegaria no denominador final comum, mas assim é muito pequeno nossa intuição, nosso pensamento, de querer sobrepor às pessoas o pensamento concernente aquilo que nos traz em nossos corações a respeito do Espírito Santo. Mas como nós temos a referência dos Evangelhos na pessoa de Cristo, e Paulo, que é um grande ensinador em suas cartas, que também recebeu as revelações através do Espírito Santo, então baseado nisso que a gente tem passado e tentado passar para vocês que estão aqui, os demais que estavam aqui conosco ontem e aqueles que nos assistem eventualmente no canal do YouTube, os assuntos que nós temos abordado, os outros anteriores e mais esse tema. Nós podemos falar várias vezes e não chegaremos nunca na plenitude exata a respeito desse assunto, porque ele não tem uma limitação. Para nós, a limitação nossa, que é humana, nunca vai chegar numa finitude, porque ele é um tema infinito. Como ele transcende o tempo e o espaço da existência humana, ele é o antes, é o hoje e é o eterno. Nossa vida é temporal aqui. Como nós usamos somente mais ou menos as pessoas mais sábias da face da Terra, que é a equivalência do seu entendimento cerebral, que usa-se 10% a 12% no máximo, quer dizer que nós poderíamos usar muito mais ainda se tivéssemos condições. Então nós somos pessoas limitadas. E como a gente fala sobre essa questão de limitação, lembrando do grãozinho de areia que nós somos nesse universo, que transcende milhares e milhares de outros astros que há aí no espaço, outras constelações, outros planetas, outros astros, e o homem não vai conseguir estudar tudo isso, entender isso, compreender isso. Deus é, Deus sempre será. A pessoa de Cristo representa Deus, o Verbo encarnado, na pessoa de Jesus, mas ele sempre existiu. Ele se apresenta para que as pessoas o compreendessem através dele, a existência de Deus. Baseado nos Evangelhos, a gente traz a luz da palavra sobre aquele assunto que nós falamos antes, lá na semana passada, o que falamos ontem, e o que nós vamos falar hoje é baseado na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, que ainda dando continuação sobre os dons do Espírito Santo, e hoje sobre o dom supremo, que fala sobre o dom supremo que é o amor. Então nós vamos ler isso aqui, e eu sempre lembro àqueles que nos acompanham, os leitores, que a gente aprofunda a leitura, não só fica na superfície da leitura, que é da letra, mas aprofundamos ela para trazer tudo aquilo que Paulo está querendo mencionar e o que nós queremos mencionar referente ao texto que está aqui expresso na carta de Paulo, a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Então eu vou ler isso aqui como a gente tem aprendido e falado, de carreirinha, o evangelho de carreirinha, uma palavrinha atrás da outra e circundando ela e trazendo para dentro dessa carreirinha
todas as formações dos verbos, todo o sentido da palavra, para que não fique nada de fora, para que haja uma percepção, um entendimento, uma compreensão espiritual em cima desse texto. Ontem nós falávamos também, e para complementar hoje, a respeito, porque nós não estamos em cima de uma questão fanática e apontando questões erradas. Cada um faça-se o exame a si próprio, dentro das suas reuniões, dentro do seu pensamento, dentro das suas ideologias, dentro da sua profissão de fé. Nós temos no Brasil hoje mais ou menos 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões de habitantes, nós temos aproximadamente, que foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 57% que se professam católicos cristãos. 22% professam ser evangélicos. Desses 22, 12 se dizem pentecostais. Desses 22%, 9 se dizem neopentecostais e também que são da linha do protestantismo e do luteranismo. Estão juntos. Desses, 0,3% são dos espíritas, 3% são da Umbanda, e um número muito elevado de pessoas que são agnósticas, aí entra o místico e o ateísmo junto, que é em torno de 9%. É um número bem relativo. Mas dentro desses que professam a fé, que colocam, que usam a Bíblia como nós temos, que os textos relativamente são idênticos, afora da Igreja Católica, que tem mais 7 acréscimos na Bíblia Católica Romana, e a nossa tem 66, a deles tem 73 livros, mas que professam a fé em Deus, que falam de Deus e que falam de Cristo, mesmo que fala de outros tipos de fé, mas que na sua essência é Deus e Cristo. E nesse volume de pessoas que dizem cristãos ser, que 57% é mais de 100 milhões de pessoas, e que 22% é mais de 44 milhões de pessoas. 44 com mais 100 milhões, dá 140 milhões de pessoas que se dizem cristãs. Com 150 milhões de pessoas que se dizem cristãs, você liga ao noticiário na televisão, você abre a capa do jornal e você vê catástrofe produzida pelo homem. É corrupção, é mentira, é desvio de verba, é a mortandade, é homicídio, latrocínio, estupros, pedofilia, é todo gênero de maldade do ser humano. Aí eu me pergunto e lanço esse desafio, essa pergunta: aonde é que estão estes que estão professando essa fé? E daí os de fora, que são aqueles os gnósticos e os ateus, eles olham para esse grupo e dizem: eu vou continuar sendo assim que eu sou, porque é preferível ser assim do que ser assim, porque esses que dizem que são, é os que estão fazendo toda essa mortandade. Esses que estão matando, esses que estão enganando. Isso não é questão de generalização. Aí nós temos algumas pessoas no meio deste povo que não comunga com a ilicitude, que não comunga com a questão alheia, que não comunga com a corrupção, com as mentiras e com todas essas maldades que estão acontecendo. Esses que seguem verdadeiramente a Cristo, não de uma forma fanática, mas de uma forma tranquila e branda e serena, como Cristo é. E é esse entendimento que nós queremos trazer para as pessoas, porque foi generalizado pelo povo do Oriente, que são judeus, e de um outro que é o Islã, que tem o Islã radical, que está homem-bombas aí, matando pessoas, professando uma fé em Alá. E Deus é amor, não tem nada a ver é uma doença mental, psíquica, e que as pessoas olham para o Ocidente, que são a maioria cristã, e também fazem as suas maldades, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, os presídios estão lotados de pessoas presas por má conduta, e gente por lá de fora que não consegue entrar porque está lotado.
E daí o juiz é obrigado a liberar porque não há onde colocar. E estão no meio da nossa sociedade. Daí onde é que está o amor? Que a essência do cristianismo é o amor em Cristo. Estando em Cristo é uma nova criatura. E se é nova criatura, tudo aquilo que fazia no passado não se faz mais. Ele transformou-se numa nova criatura. E isso não é fanatismo. Porque Cristo ensinou o amor, a amar, a perdoar, a ser sincero, a ser honesto. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por isso. Vamos observar todas essas questões. Mas que nós, que temos essa fé, essa esperança, que a gente persevere até o fim. Então vamos ler aqui, nesse texto, juntos, vocês vão observando que eu vou falar mais além disso do que está escrito, não é acrescentando nem tirando. Como alguém pode dizer, ninguém pode tirar nem colocar um tio, uma vírgula daquilo que está escrito. Não. Eu estou abrangendo todo o assunto que quer dizer na linguagem mais próxima para que haja entendimento nosso nos dias atuais. Porque a palavra aqui dos Evangelhos de Cristo ela é contemporânea. Ela transcende o tempo e o espaço. Deixa eu pegar os meus óculos que eu acabei não pegando. Deixa, eu já desliguei lá. Tá. O cabeçalho diz ali a suprema excelência da caridade. Algumas versões diz caridade. Qual é o... Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Algumas interpretações diz caridade e outras falam amor. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse qualquer dialeto humano, se eu fosse um poliglota, ou se falasse várias línguas dos anjos, que somente os anjos entendem, ou somente que Deus entende e que o homem não entende, e não tivesse o amor, eu seria como um metal, como um sino que se bate no ferro e dá um som, mas nada me transmite. É somente aquele som, é somente um badalado. E ainda que tivesse o dom de profetizar, que é da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu fosse um grande intelectual, se tivesse várias faculdades, e se dentro do meu ministério, a qual eu achando que fosse por buscar, para querer ser um grande profeta, e profecias eu falasse e elas se cumprissem, ou se não se cumprisse no tempo, mas pela fé do outro de ouvir lá na frente poderia se cumprir, mesmo que assim se eu fosse, e se mesmo se eu fizesse vários concursos e passasse na ciência do conhecimento humano, e ainda que tivesse toda a fé, a qual que Jesus mesmo menciona, que um monte não era um monte Ebal, um monte Gerizim, ou um monte de Moriá, um monte de terra, mas um monte de coisas na minha frente que fosse difícil de transportar sobre os meus ombros, mas se eu tivesse grande fé, esses montes sairia da minha frente, eu passaria, superaria ele, de maneira tal que transportasse esses montes. Mas se não tivesse este amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e aí toda a fortuna que eu tenho pode ser pouco para alguns, pode ser muito para outros, mas seria toda a minha fortuna. E se eu achasse a quem distribuir, porque pessoas há que necessitam de ajuda e de caridade, e eu desse tudo para aquelas pessoas, um número igual ao dinheiro que pudesse ter ou a fazenda que vendesse, e distribuísse todos os meus bens aos pobres, mesmo que ainda isso fizesse, e ainda que entregasse o meu corpo como libação para que ele fosse queimado, dando a minha vida por uma outra pessoa, ou somente de uma questão de fanatismo para que assim fizesse e fosse lembrado o meu nome na história, e se não tivesse o amor
nada proveito isso para mim teria. O amor, ele sofre. A pessoa que ama sofre, porque o amor traz a sinceridade junto consigo. O amor é benigno, e a sua benignidade supera qualquer tipo de dons em respeito à bondade e à misericórdia. A caridade, que é o amor, ele não é invejoso, porque ele trata as pessoas de igual forma, de forma de isonomia. Ele trata as pessoas que as vê construindo, edificando, crescendo, evoluindo. Ele não tem inveja dessas pessoas. O amor não trata com enviedade qualquer assunto. Ele respeita a fraqueza do seu semelhante e não tira sarro dos problemas que a pessoa está passando no momento. E também o amor, ele não se ensoberbece no momento que ele está num lugar num posto mais elevado dentro de uma empresa, ou sendo na sociedade um cargo que ele está ocupando. Ele não fica soberbo com isso. O amor não trata dessa forma a natureza, porque o amor está no coração, e há um domínio no coração deste homem ou da mulher sobre este amor que transborda na sua alma. Ele não se porta com indecência. Ele observa as coisas e tenta, não a questão moral, não a questão ética, mas a questão da decência nos lugares por onde passa e por onde anda. A decência no trabalho, a decência na estrada, a decência na família. Ele não se porta com indecência. Ele respeita os mais fracos. Não busca os seus próprios interesses, porque ele é uma pessoa egocêntrica. Mesmo tentando lutar e tentando ocupar o seu espaço, ele não pisa em cima dos outros. Às vezes sofre o dano, mas não deixa o outro ficar com rancor sobre uma atitude que ele tenha tomado de forma precipitada. Ele não se irrita por qualquer coisa que seja, porque o amor é mais forte do que tudo sobre os fatos que estão à sua volta, que possam estar lhe perturbando. O amor transborda e contagia até a pessoa que possa estar lhe ofendendo. Não suspeita mal, ou seja, qualquer coisa que se faça, ele não trata de uma maneira que fosse para ofendê-lo, mas ele não vê má intenção na outra pessoa que está por fazer alguma coisa ou está fazendo algo. Ele pode até ficar um pouco resguardado, porque hoje a maldade é tanta que confiança podemos ter poucos ao nosso lado, e poucos amigos podemos ter na caminhada. Conhecidos, parceiros, como se dizem, colegas, como falam, mas mesmo assim, se pode suspeitar-se, mas não sair falando para que lá na frente ele possa ser chamado a atenção de que falou alguma coisa e não era aquilo que ele pensara no momento fugaz e no momento que ele estava muito aflito por pensar de uma forma precipitada. Ele não folga com a injustiça, ele vê tantas coisas erradas acontecer e ele condena isto. Ele não comunga com as questões das injustiças, seja elas sociais, seja elas quais forem que estão no meio da sociedade. Ele combate as injustiças. Ele fica do lado da verdade. Porque ele folga com a verdade. A alegria dele é ver as coisas verdadeiras acontecerem. E as coisas justas estarem certas nas coisas justificadas. Porque o amor, ele tudo sofre. Pois é assim. Porque ele tudo crê. No amor ele espera. E sobre esse amor ele tudo suporta. Se você ama, você vai passar por estes caminhos. Porque o amor nunca falha. Havendo todos os outros dons que alguém recebera da parte de Deus, ou seja, alguma coisa que esteja no coração magoado, machucado, tudo isso serão
passageiros, serão aniquilados. Havendo línguas, muitas pessoas falando diversos dialetos, ou seja, a língua dos anjos, como foi relatado aqui, ou dialetos de outras línguas que estudou e tem formação de falar espanhol, falar inglês, falar francês, alemão, latim, ou falar as línguas dos anjos, ou mesmo se havendo de conhecimento de toda a ciência que está nele, de todos os estudos que ele tenha feito dentro das faculdades, dentro das escolas, do conhecimento profundo que ele tem, outra vez do conhecimento através da história dos seus pais que passaram para ele ou aprendeu com os outros, a ciência, tudo isso vai desaparecer. Porque em parte nós conhecemos, ou achamos que conhecemos, e em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, e o perfeito está em Deus, então o que é, em parte, o que em parte era, desaparecerá. Porque quando eu era menino, pequeno eu era, e a minha mente também era pequena, porque não poderia falar mais daquilo que não sabia ou imaginava. Aí eu era apenas um sonhador. Falava como menino, sentia as coisas como menino, discorria os meus pensamentos e as minhas atitudes como menino. Mas logo que cheguei a ser grande, a ser homem ou a ser mulher, acabei com as coisas de menino, ficou tudo para trás como boas recordações. Passou. Porque agora vemos, olhando por um espelho, e nos enxergamos. Nos enxergamos, nós olhamos para nós mesmos e vemos o que somos. E olhar para o nosso rosto no espelho, frente a frente, nós vimos a nossa alma. De todos os trabalhos que passamos, todas as dificuldades que superamos, adversidades que enfrentamos e também conquistas que conquistamos. Vendo face a face, sonhos, projetos. Agora tudo aquilo que eu conheço só em parte, só em pedaços da minha existência. Mas então conhecerei também aos outros que me conhecem, me tornei conhecido. Que as pessoas também conhecem, as pessoas que fazem parte do meu relacionamento de vida, têm conhecimento sobre a minha pessoa, sabe quem eu sou, mas quem realmente me conhece é aquele que me formou desde o início. Agora, pois, permanece a fé, que transporta montes, supera obstáculos, e fica a esperança de um mundo melhor, de um amanhecer, de uma graça que possa me vir, e de algo que eu tenho tanto esperado e ainda não recebi. Essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O amor transcende todas essas coisas, porque destas, o amor é a maior de todas elas. Pois todas as outras coisas que nós já falamos e mencionamos, em cada um de nós, na nossa existência, no nosso dia a dia, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso caminhar, nas nossas relações diárias, tudo isso passa. Mas quem tem um amor verdadeiro, ele permanece junto com ele. E com ele vai para onde ele for. E até o dia último da vida de cada um, esse amor vai estar com ele presente. Porque esse amor que vem do trono de Deus para dentro do coração do ser humano, que recebeu este amor como dádiva de Deus, como presente, ele transforma esse amor em amor por onde passa, e vai semeando este amor nas outras pessoas, e cada um vai recebendo essa porção deste amor. É uma corrente do amor, é uma corrente de paz, que a fé e a esperança terminam, mas o amor nunca acaba. O dom supremo que Deus deu para aqueles que entendem e compreendem, através de Cristo, recebeu esse amor. E como esse amor é do Pai, nós, como temos um plano terreno e é passageiro aqui, seremos recolhidos em Cristo Jesus na ressurreição, porque quem é cristão crê na ressurreição. Este amor volta para o dono, que é Deus.
e nunca termina. E nunca terminará. Porque isso é eterno. E eterno é o amor de Deus. Amém. Essa é a primeira carta de Paulo, capítulo 13, que fala sobre o dom supremo. No outro próximo encontro que nós teremos, nós falaremos sobre o capítulo 14. E assim a gente vai degustando essa palavra e vai tendo discernimento sobre ela. Agora fica alguma pergunta, alguma indagação, alguma dúvida que possa ter relativo a isso aí, ou do assunto que nós já abordamos já nos outros encontros dessa mesma palavra, sobre o Pentecostes, sobre os dons do Espírito Santo, que essa é a parte 2, e nós vamos fazer em 3 partes, e teremos vários outros assuntos na frente, na sequência. Como eu disse, essa é infinita. Sempre vai ter um assunto referente a esse tema. Mas sobre esse aspecto de hoje, do encontro anterior, que se alguém viu o vídeo de ontem, alguma coisa que ficou assim na memória, que tivesse dúvida, que pudesse trazer, fale. Naquilo que a gente puder responder, a gente pode responder e tirar alguma dúvida, algum questionamento. Não, Celso? Magda? Irmã Mara? Irmã Rosa? Hoje sobre o amor, né? Eu acho que falei a mais pura verdade. Me transforma você. Você vê, começa a ver as pessoas com outros olhos. Aceitá-las do jeito que são, né? Sem julgar. Às vezes o amor já tem a caridade de olhar para o irmão, tratá-lo como irmão mesmo. Sim. Aí que entra aquela, aproveitando o gancho da irmã, a questão aquela que eu falei de Romanos no capítulo 1, a respeito desse tipo de pessoa que relata a Bíblia, né? Pois é, como é que a gente vai agir? A gente tem que amar, mas ao mesmo tempo tem que reprovar, né? Vamos tratar deste assunto. A gente poderá trazer um tema específico desta área, mas mesmo para a passagem de Paulo a gente pode trazer esse sentido. Quando Paulo fala na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele fala que todas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tá, você, é você. Ainda não é o outro, é você. Na primeira carta, no capítulo 2, no verso 16, ele diz que quem é que viu a Deus para ter o pensamento recorrente a Deus? Mas nós temos a mente de Cristo, porque nós nascemos de novo. Tendo a mente de Cristo, nós vamos olhar para Cristo. Olhando para Cristo, nós vamos ver como é que Cristo olhava. Cristo no caminho, ele nunca abordou pessoas referente a esses comportamentos, e tinha esse comportamento. Paulo entrou numa questão dele, como pessoa, sendo nascido de novo, entrando em Roma e fundando lá um grupo que era o grupo de irmãos, a igreja que estava em Roma, né, que eram as pessoas que estavam em Cristo, as pessoas que estavam lá, que estavam dentro de uma casa, uma família, fazendo as suas reuniões, falando do Evangelho, que Paulo testificava de Cristo, do amor supremo, de Deus na pessoa de Cristo, que havia ressuscitado, e agora ele está ensinando, ele depara com a sociedade corrompida, que isso acontecia dentro dos palácios, e as pessoas fora também tinham esses costumes, e tinham perdido o costume da tradição que era das pessoas ter uma relação com o homem, com a mulher, e a mulher costumes gregos, com o né? homem. Os filósofos, os estoicos, né, os picoreus, os epícuros,
Todos eles tinham uma filosofia muito antiga, antes de Cristo, mas como tinha Moisés também antes de Cristo, e todos eles pecaram diante de Deus como nós pecamos diante de Deus. Só que vem Cristo